Cristão, porém, fora deixado sozinho, debatendo-se no pântano da desconfiança. Todavia lutava diligentemente para alcançar o lado do pântano que o distanciava ainda mais da sua casa e o aproximava da porta estreita. Chegando à margem, não fora capaz de desatolar-se por causa do pesado fardo que carregava. Então avistei em meu sonho um homem cujo nome era Auxílio, que se achegou a ele e perguntou-lhe o que fazia ali. Cristão disse: um homem chamado Evangelista instruiu-me a passar por este caminho que me levará a uma porta mais adiante, pela qual haverei de escapar da ira vindoura. Enquanto caminhava para lá, caí neste pântano. E Auxílio disse: mas por que não atentaste ao caminho diante de ti? E Cristão respondeu: fui tão grandemente tomado pelo medo que acabei por me distrair e caí aqui. E Auxílio disse: me dá a mão. Cristão segurou a mão que estava estendida para ele e foi retirado do lodaçal, repousando são e salvo em terra firme. Após recobrar as forças, seguiu o caminho a ele indicado, como no Salmo 40, verso 2. De acordo com a diversidade de dons procedidos do mesmo Espírito de Deus, aqueles que labutavam em guiar viajantes para a cidade celestial, nos primeiros séculos do cristianismo, cumpriam ofícios diferentes e eram conhecidos por nomes diferentes. Paulo nos diz em sua primeira carta aos peregrinos coríntios: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. 1 Coríntios 12, 28. Esses deviam ir de lugar em lugar, fundando igrejas e ordenando ministros. Havia, em segundo lugar, profetas, alguns dos quais emitiam profecias, enquanto outros tinham o dom de explicá-las. Depois vinha, em terceiro lugar, mestres, que eram, provavelmente, tanto pastores estabelecidos sobre diversas igrejas, orientando peregrinos ao longo da estrada para o céu, como grande coração, ou homens como evangelista, viajando por aí para alertar e direcionar os que encontravam. Depois, operadores de milagres, depois dons de curar, e o apóstolo não esquece de mencionar outra classe de indivíduos, chamados auxílios. Quem precisamente eram essas pessoas seria muito difícil, neste tempo, se não impossível dizer. Alguns instruídos nos registros de peregrinos acreditam que eram ministros assistentes que ocasionalmente auxiliavam pastores estabelecidos tanto na obra pastoral de visitar quanto na pregação da palavra. Outros supõem que fossem diáconos assistentes e talvez até mesmo diaconisas, um ofício que era reconhecido nas igrejas apostólicas. Outros ainda imaginam esses auxílios como tendo sido os atendentes no santuário que cuidavam para que os estranhos estivessem devidamente acomodados e tratavam daqueles detalhes em conexão com as reuniões de pessoas para a adoração unida que sempre devem ser supervisionados por alguém. Quem quer que fossem, ou quaisquer que fossem suas funções, eles parecem ter sido um corpo útil de pessoas, digno de ser mencionado na mesma lista que apóstolos, profetas e mestres, e mesmo serem mencionados com os operadores de milagres e os que tinham o dom de cura. É muito provável que não tivessem uma posição oficial, mas apenas fossem movidos pelo impulso natural da vida divina dentro de si para fazer qualquer coisa e todas as coisas que auxiliassem tanto o mestre como o pastor ou o diácono na obra do Senhor. Eles eram dessa classe de irmãos que são úteis em qualquer lugar, que podem sempre cobrir uma brecha e que só ficam bem felizes quando descobrem que podem ser prestativos à Igreja de Deus em qualquer função, mesmo a mais humilde. A igreja, nesta era, felizmente, teve uma boa brigada de auxílios, mas talvez uma ou duas palavras possam despertar com lembranças essas mentes esclarecidas. John Bunyan, a quem devemos ver como o mestre da experiência cristã, bem como da santa alegoria, descreveu na passagem, no início desse capítulo, uma parte do trabalho desses auxílios, que são valiosíssimos e muito requisitados. Um homem cujo nome era Auxílio veio para Cristão quando ele se debatia no imundo lamaçal da desesperança. Bem quando o pobre homem estava prestes a ficar sufocado, sem conseguir lhe dar pé no pântano, e quando, como todo o seu esforço, ele apenas submergia mais e mais para o fundo no lodo, subitamente lhe veio uma pessoa,
da qual John Bunyan não diz mais nada durante toda a sua alegoria. E aqui conta-nos somente o nome, que estendeu a mão e, falando palavras de encorajamento para ele, puxou-o para fora do lodo, colocou-o na estrada do rei e, em seguida, voltou a cuidar dos próprios negócios. Um homem desconhecido à fama na terra, mas inscrito nos registros dos céus como um sábio em ganhar almas. Há períodos na vida divina em que o auxílio de irmãos cristãos sensatos é inestimável. A maioria de nós, que agora se regozija com uma esperança bem assegurada, conheceu mais do que gostaria daquele terrível pântano da desconfiança. Eu mesmo me debati nele por 5 anos, ou por volta disso, e estou, portanto, bem familiarizado com sua terrível geografia. Em alguns lugares é mais profundo do que em outros, e mais nauseante. Assim era o local onde Davi estava quando gritou: atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Mas creia-me, um homem pode considerar-se triplamente feliz quando sai dali, pois mesmo na melhor das hipóteses, quando ele está razoavelmente dentro daquele lugar, este o ameaça a engoli-lo vivo. Querida, muito querida a nós, deve sempre ser a mão que nos ajudou a sair do horrível fosso, e conquanto atribuamos toda a glória ao Deus da graça, não podemos deixar de amar mais afetuosamente o instrumento que ele enviou para ser o meio da nossa libertação. No topo de alguns dos desfiladeiros suíços, para a preservação e alojamento de viajantes, os cantões mantêm um pequeno corpo de homens que vivem em uma casinha na montanha e cujo negócio é auxiliar os viajantes no trajeto. Foi muito agradável, enquanto batalhávamos na subida íngreme do Colle Valdobia, no norte da Itália, ver a uns 5 ou 6 quilômetros do topo um homem descendo em nossa direção, que nos saudou como se nos conhecesse há anos e que estivera aguardando nossa chegada. Ele carregava uma pá na mão e, embora não soubéssemos o que estava à nossa frente, ele evidentemente conhecia tudo aquilo e estava prevenido para qualquer emergência. Pouco a pouco chegamos à neve profunda e nosso gentil desbravador foi imediatamente trabalhar com sua pá para abrir passagem ao longo da qual ele carregava os mais fracos dos bandos nas costas. Fazia parte do seu negócio cuidar dos viajantes. E logo depois juntou-se a ele outro, que trouxe consigo refrigério para os cansados. Esses homens eram auxílios, que passavam a vida naquela parte da estrada em que se sabia que seus serviços seriam frequentemente requisitados. Eles valeriam pouco nas planícies. A atenção deles poderia até ter sido considerada intrusiva se houvessem nos encontrado em qualquer outro lugar, mas eram extremamente valiosos, porque se apresentavam apenas onde fossem requisitados, tendo, por assim dizer, nos coberto com bondade. O socorro é de pouca utilidade para um homem quando ele pode socorrer a si mesmo, mas quando ele está irremediavelmente escorregando em meio ao lodo do pântano da desconfiança, então um homem de coração afetuoso torna-se mais precioso do que o ouro de Ofir. Os homens dessa brigada de auxílios, se bem entendi John Bunyan, estão estacionados ao redor da borda do grande e sombrio pântano da desconfiança. E o negócio deles é manter vigilância e poder escutar ao longo da beira do pântano o clamor de qualquer pobre viajante surpreendido pela noite que esteja se debatendo no lodaçal. Assim como o Royal Humane Society mantém seus homens ao longo das margens dos lagos, nos parques durante o inverno, e quando o gelo está se formando, lhes diz que estejam vigilantes e cuidem de qualquer um que se aventure sobre ele. Do mesmo modo, um grupinho unido de cristãos, tanto homens quanto mulheres, deve sempre estar pronto em cada igreja para poder escutar os clamores de desespero e para vigiar pelos corações partidos e espíritos abatidos. Tais são os auxílios, entre aspas, de que precisamos. E tais eram, talvez, os antigos auxílios mencionados por Paulo. Pode ser bom dar algumas instruções para esses auxílios sobre como podem auxiliar os pecadores que buscam sair do pântano da desconfiança e do desalento. Pela minha própria experiência pastoral, sou levado a recomendar uma imitação cuidadosa do homem cujo nome era Auxílio, conforme descrito por John Bunyan. Assim, em primeiro lugar, quando se encontrar com alguém que esteja desesperado, faça com que ele exponha a própria situação.
Quando ajudou o cristão, Auxílio não estendeu a mão de uma vez, mas perguntou o que ele fazia ali e por que não havia procurado pelas rochas firmes. Faz muito bem aos homens serem levados a revelar suas tristezas espirituais, suas mágoas espirituais a seus consoladores. Confissão a um padre é uma abominação, mas a comunicação de nossas dificuldades espirituais a um companheiro cristão será muitas vezes um doce alívio e um exercício útil. Você que procura auxiliar o desperto será sábio como os anjos no túmulo se inquirir da chorosa Maria: mulher, por que choras? A resposta dessas pessoas direcionará a linha de ação do auxiliador e ajudará na aplicação da consolação necessária. O paciente que entende a enfermidade cederá mais alegremente ao tratamento do sábio médico. Descobri, em algumas ocasiões, que o mero ato de declarar a dificuldade tem sido meio de removê-la de uma vez. Algumas das dúvidas mais angustiantes, como a pavorosa coruja das torres, não suportam a luz do dia. Há muitas dificuldades espirituais que, se um homem encará-las inteira e justamente por tempo bastante para ser capaz de descrevê-las, elas desaparecerão durante o escrutínio. Homem de pouca fé, por que duvidaste? É a maneira de nosso Senhor colocar a razão em posição de batalha contra a incredulidade. Deixe o enlutado expor a própria situação, por todos os meios, e escute-o pacientemente. Pegue aquele jovem sozinho, querido irmão, peça-lhe para se sentar tranquilo com você e lhe pergunte: qual é o ponto que o confunde? O que você não consegue entender? O que o faz ficar tão desanimado e abatido? Sabiamente, o bom Auxílio induziu o cristão a descarregar suas tristezas e desânimos e problemas. Faça o mesmo. Juntamente com isso, entre no que depender de você na situação diante de si. Auxílio chegou à beira do pântano e se curvou para seu pobre amigo. Essa talvez lhe pareça uma orientação sem importância, mas confie nela. Você será de pouquíssimo auxílio, se for de algum, caso não a siga. Compaixão é a principal fonte da nossa habilidade de confortar os outros. Se você não consegue entrar na angústia de uma alma, não será filho da consolação para essa alma. Portanto, procure abaixar-se para chorar com os que choram, de modo que possa elevá-los ao nível da alegria que você tem. Não despreze uma dificuldade por ela parecer pequena para você. Lembre-se de que ela pode ser muito grande para a pessoa por ela atormentada. Não comece a repreender, a dizer ao ansioso questionador que ele não deve se sentir como está se sentindo, nem ficar angustiado como está. Como Deus coloca seus braços eternos por baixo de nós quando estamos fracos, da mesma forma, você deve colocar os braços estendidos da sua compaixão por baixo de seus irmãos mais jovens e mais fracos, de modo que possa erguê-los. Se vir um irmão no lamaçal, coloque seus braços na lama para que, pela graça de Deus, você consiga tirá-lo de corpo inteiro. Relembre que você outrora esteve onde aquela desalentada irmã sua está agora e tente, se puder, trazer de volta seus próprios sentimentos quando você estava na condição dela. Pode ser, como dizem, que o mancebo ou a donzela sejam muito tolos, sim, mas você outrora foi tolo. E então abominava todo tipo de alimento sólido e sua alma aproximava-se dos portões da morte. Você precisa, usando a linguagem de Paulo, tornar-se tolo por amor a eles. Você deve se colocar na condição desses simplórios. Se não consegue fazê-lo, você precisa de treinamento que o ensine a ser um auxílio. Por ora, você não sabe como fazê-lo. Seu próximo passo pode ser confortar esses pobres irmãos com as promessas de Deus. Auxílio perguntou a cristão por que ele não procurou as rochas firmes, pois foram colocadas no meio do pântano pedras boas e substanciais para pisar. Mas cristão disse que não as notara devido ao medo excessivo. Devemos direcionar as almas submersas às muitas promessas preciosas da palavra de Deus. Irmãos, cuidem para que vocês mesmos estejam bem familiarizados com as declarações consoladoras das Escrituras. Tenham-nas na ponta da língua, prontas para o uso a qualquer momento que forem necessárias. Ouvi falar de um certo estudioso que costumava carregar consigo cópias em miniatura dos autores clássicos por aí, de modo que lhe parecia ter quase uma imensa biblioteca no bolso.
Que você carregue Bíblias em miniatura consigo. Ou melhor ainda, que você tenha toda a palavra de Deus escondida em seu coração, para que, como seu Senhor, você saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Quão boa é a palavra dita a seu tempo, diz a palavra de Deus. Sempre que você cruzar com uma alma angustiada, que coisa abençoada é ser capaz de lhe dizer: sim, você é um pecador, é verdade, mas Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Possivelmente, ele lhe dirá que não pode fazer coisa nenhuma, mas você pode responder que não lhe é dito para fazer coisa alguma, pois está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele talvez responda que não consegue crer, mas você pode lembrá-lo da promessa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguns textos da Bíblia são como aquelas constelações no céu tão visíveis que, uma vez que o marinheiro as vê, ele sabe em que direção está conduzindo a embarcação. Certas passagens brilhantes das Escrituras parecem estar colocadas no firmamento da revelação como estrelas guia para almas confusas. Aponte para elas, cite-as com frequência, fixe os olhos do pecador nelas. Desse modo, você o auxiliará com mais eficácia. Se uma alma desesperada ler estas páginas, deixe-me citar para ela essas extremamente grandes e preciosas promessas do nosso Deus gracioso. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esses 3 textos são exemplos das rochas firmes que o Senhor, deste caminho, fez serem colocadas onde pudessem auxiliar os pecadores que estão afundando. Depois de citar a promessa, tente instruir aqueles que podem precisar do seu auxílio de modo mais completo no plano de salvação. O Evangelho é pregado todos os domingos em milhares de púlpitos. Contudo, não há nada que seja tão pouco conhecido ou corretamente entendido quanto a verdade como está em Jesus Cristo. O pregador não consegue, mesmo com todas as suas tentativas, tornar o simples Evangelho claro para alguns dos seus ouvintes. Mas você, que não é pregador, poderá fazê-lo, porque seu estado de espírito e sua educação podem adequar-se exatamente à compreensão da pessoa em questão. Deus é minha testemunha do quão sinceramente sempre me esforço para tornar claro e simples o que eu digo. Contudo, meus modos peculiares de pensamento e expressões podem não ser adequados às características específicas de certas pessoas em minha audiência. Você, por meio do santo tato e perseverança, pode ser capaz de animar aqueles corações que não recebem nenhum brilho de luz vinda de mim. Se meus irmãos e irmãs, os auxílios, estiverem constante e inteligentemente ativos, eles podem, pela linguagem familiar, muitas vezes explicar o que os teólogos apenas confundem. Aquilo que talvez não tenha sido entendido na forma de teologia escolástica pode alcançar o coração quando proferido na linguagem da vida cotidiana. Precisamos de pregadores de cozinhas e oficinas e sala de visitas que possam falar o dialeto natural dos homens. Universidades e faculdades muitas vezes obscurecem a verdade por seus modos próprios de falar. Se vocês, nossos amigos que se associam com o mundo, somente colocarem a mesma coisa de outra forma, o pecador dirá: agora eu vejo, não havia conseguido compreender na linguagem do pastor, mas consigo entender em sua fala clara. Se quer auxiliar as almas, mostre-lhes o Salvador. Não as perturbe com assuntos irrelevantes, mas encaminhe-as de uma vez ao precioso sangue de Jesus, pois essa é a única fonte de perdão e purificação. Diga ao pecador que todo aquele que confia em Jesus será salvo. Não aponte para a porta estreita, como fez o evangelista, pois esse não é o caminho mais confiável. Mas diga ao pecador que vá direto para a cruz. O pobre cristão não precisaria ter chafurdado no pântano do desalento se houvesse se encontrado com um crente plenamente instruído que o orientasse logo no início. Não rale com o equivocado evangelista, mas busque sempre apontando o Calvário para o pecador, desfazer o prejuízo que ele causou ao peregrino. Você gostaria de complementar isso? Então conte sua própria experiência à pessoa atribulada.
Muitos foram ajudados a escapar do pântano da desconfiança dessa forma. O que? Exclama o jovem amigo com quem estamos conversando. Você já se sentiu como eu? Muitas vezes já me deleitei quando conversando com os questionadores em vê-los abrir os olhos com espanto por pensar que eu, alguma vez, já me senti como eles, embora eu devesse ter aberto os meus com muito mais assombro se não o houvesse. Contamos a nossos pacientes todos os seus sintomas e eles ficam achando que devemos ter-lhes lido o coração, enquanto o fato é que nosso coração é exatamente igual ao deles e, ao lermos a nós mesmos, nós os lemos. Seguimos pela mesma estrada que eles e seria muito difícil que não conseguíssemos descrever aquilo pelo que nós mesmos passamos. Mesmo os cristãos avançados costumam obter grande conforto lendo e ouvindo a experiência de outros, se é em algo parecida com a deles. E para os jovens é um meio de graça muito abençoado ouvir algum outro contar o que passou antes deles. Eu gostaria de que nossos irmãos mais velhos auxiliassem mais frequentemente nesse assunto e que, quando vissem outras pessoas em apuros, lhes dissessem que passaram pelas mesmas dificuldades, em vez de, como alguns fazem, culpar os jovens por não saberem o que não têm como saber e de recriminá-los por não terem cabeça de velho em ombros de jovens, onde, a propósito, ela estaria singularmente fora de lugar. Novamente, você será de muito auxílio para o jovem questionador se orar com ele. Ó, o poder da oração! Quando você não consegue dizer ao pecador o que quer dizer, você pode, por vezes, dizer a Deus aos ouvidos do pecador. Existe um modo de dizer em oração com uma pessoa o que você não consegue dizer diretamente para ela. E não tem problema. Algumas vezes, quando em oração com outra pessoa, colocar o caso muito clara e sinceramente, algo como o seguinte: Senhor, tu sabes que esta pobre mulher, ajoelhada agora diante de ti, está muito atribulada, mas a culpa é dela mesma. Ela não crê em teu amor, porque diz que não sente nenhuma evidência disso. Tu deste evidências suficientes ao dares teu querido filho, mas ela persiste em querer ver algo por conta própria, sobre a qual possa descansar, alguma boa disposição de espírito ou bons sentimentos. Foi-lhe dito muitas vezes que toda a sua esperança está em Cristo e absolutamente não nela mesma. No entanto, ela continua a procurar fogo no meio da água e vida entre os túmulos da morte. Abre os olhos dela, Senhor. Vira-lhe o rosto na direção certa e a leve a olhar para Cristo e não para si mesma. Orar dessa forma coloca as coisas de modo muito claro, e essa oração pode ser útil em si mesma. Além disso, existe um poder real na oração. O Senhor seguramente ainda ouve o clamor do seu povo, tão certo quanto o fluido elétrico carrega a mensagem de um lugar para outro, assim como as leis da gravitação controlam as esferas. Da mesma forma, certamente a oração é um poder misterioso, conquanto muito real. Deus responde sim à oração. Estamos tão certos disso quanto do ar que respiramos. Testamos e provamos. Não é ocasionalmente que Deus nos ouve, mas para nós tornou-se algo tão regular pedir e ter quanto é para nossos filhos nos pedirem por comida e receberem de nossas mãos. Eu dificilmente pensaria em tentar provar que Deus ouve a minha oração. Minha ausência de dúvida quanto a isso é a mesma que tenho quanto ao fato de que a lei da gravidade me afeta quando ando, me sento, me levanto e me deito. Exercite então esse poder da oração e você descobrirá com frequência que, quando nada mais auxiliar uma alma a sair da sua dificuldade, a súplica o fará. Não existem limites, queridos amigos, se Deus está com vocês, para a capacidade que tem de auxiliar outros por meio do poder da oração. Essas instruções, e elas não são muitas, devem ser mantidas em sua mente, assim como as instruções da Royal Humane Society com referência a pessoas que estão em perigo de se afogar. Então vá lá, como um filho de Deus, e auxilie os peregrinos. Amém, queridos? Amém.